Amém. Graças a Deus, né? Irmão, um privilégio estar aqui mais uma vez, né, para compartilhar com os irmãos. E os irmãos do conselho, da congregação, insistiu bastante para que eu estivesse aqui compartilhando com a igreja nesta manhã. Confesso assim, que meu peito é gelado, assim, estou muito nervoso. Mas, sim, o Espírito Santo de Deus nos fortalece, não é? Eu quero compartilhar algo com os irmãos, uma palavra que eu tenho me apegado nesses últimos dias, e que essa palavra que tem confortado, né, tem trago conforto ao meu coração e à minha casa, possa igualmente abençoar os irmãos, né? E esse final de semana, os irmãos do conselho da congregação passou esse final de semana um período de retiro aqui na igreja, né, em oração, em meditação. E assim, irmãos, é gratificante, porque a gente tem pessoas aqui que são homens de Deus, né? Pessoas que cuidam de nós, homens que cuidam uns dos outros, que intercede por cada um de nós, né? Irmãos que se reúnem aqui todas as quintas-feiras, irmãos, aqui eles estão reunidos em oração pela vida de cada um de vocês, e é bom, é gratificante saber, né, o tanto que Deus tem levantado pessoas que intercedem por nós, que guardam a nossa vida, e isso é o que nos traz alegria, conforto e força, né? E sim, irmãos, lá no texto de Apocalipse, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte, eu quero ler com os irmãos. O apóstolo João escreve essa carta, e o texto diz: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo, como trombeta, e disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estava acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Amém? Quero ter mais uma palavra de oração. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nesta manhã. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, nos instruindo acerca da tua palavra, da tua vontade, do teu desígnio para cada um de nós. Que o Senhor possa nos conduzir em discernimento, em entendimento, para que nós possamos entender, compreender os mistérios e tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém. Irmãos, o apóstolo João começa dizendo, o texto, ele fala o seguinte: depois dessas coisas. Aqui na carta de João, na carta de revelação, no livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, o Espírito
tomou o apóstolo João e falou com João acerca das igrejas. E ele escreve 7 cartas a 7 igrejas. E Deus revela, o Espírito Santo de Deus revela ao apóstolo João tudo o que haveria de acontecer a respeito da igreja. E agora, no capítulo 4, João diz: depois dessas coisas olhei. Então, depois que tudo que ele havia recebido do Espírito a respeito da igreja, João olhou e disse o seguinte: e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Ele olhou para o céu e viu uma porta aberta. E de lá, a voz que eu tinha ouvido no princípio, aquela voz que havia revelado a João as coisas que haveria de acontecer com a igreja, essa voz, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João agora é levado aos céus, e ele viu uma porta, e por essa porta ele adentra os céus. Ele é levado aos céus para estar nos céus diante de Deus. E para que João é levado para lá? A voz que falou a João disse: eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, o Espírito de Deus arrebata João aos céus para revelar a João os dias vindouros, os dias futuros, o que haveria de acontecer. Irmãos, o futuro está descrito aqui. O dia de amanhã está revelado aqui. O desígnio, o propósito da nossa vida foi revelado a João. E ele está descrito para nós. Lá em Isaías, Deus falando com o profeta Isaías, eu quero ler com os irmãos, lá no capítulo 41, projeta aqui por gentileza, Isaías 41, verso 21, Deus falando com Isaías, e naquele momento, em que Deus falava com o povo de Israel, Deus chega diante da nação através do profeta e indaga. Olha só o que diz o texto, Isaías 41, a partir do verso 21. Deus diz: exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Israel estava vivendo um período de muita idolatria, um momento em que a nação de Israel eles tinham se voltado contra o Senhor, contra os caminhos do Senhor, e Deus estava trazendo juízo sobre o povo de Israel, estava enviando o exército da Síria para invadir a nação de Israel e trazer juízo pelos pecados da nação. E para confrontar, Deus agora vai confrontar os deuses das nações, na qual o seu povo, a nação de Israel, estavam se curvando e adorando. E Deus chega diante do povo e fala assim: me expõe a sua causa.
me exponha quais são as suas causas, me apresentem as suas provas. Diz o rei de Jacó: tragam os ídolos, os seus deuses, tragam todos eles diante de mim, para nos dizerem o que é que vai acontecer. Então Deus, na sua majestade e glória, Ele confronta os ídolos da nação, e Ele pede para que o povo diga o que é que esses ídolos, esses deuses podem dizer a respeito do futuro. E o texto segue dizendo: que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Então Deus está chamando à prova os ídolos da nação, os deuses feitos por mãos humanas, e confronta o povo dizendo: fala para esses ídolos nos dizerem o amanhã, o que há de acontecer, quais são as coisas vindouras. Irmãos, e esta é uma das quais nós temos a certeza de que Deus é Deus. Porque quando João é levado aos céus, quando ele vê uma porta aberta, e João é levado aos céus, Deus diz a João: venha para cá que eu te mostrarei o que há de acontecer. Nenhum dos deuses desse mundo, nenhum dos deuses dessa era, nenhum dos ídolos das nações, deuses das nações, podem nos dizer o que há de acontecer. Eles não são capazes de nos revelar o futuro, de nos conduzir e de nos dizer sobre as coisas vindouras. Somente do céu. Por isso que João é levado aos céus, porque da terra ninguém pode prever, nem cartomante, nem ninguém, nem profecias de falsos profetas, nada nos pode dizer sobre o que vai acontecer. Só do céu, somente do céu, nós podemos conhecer o que há de vir. E esse é o nosso Deus, irmãos. Todas as profecias bíblicas se cumpriram, se cumprem, estão se cumprindo fidedignamente. Não há nada de escrito nas Escrituras que não foi revelado e que não se cumpriu. Nós sabemos que Deus é Deus, porque a palavra do Senhor se cumpre e está se cumprindo em todos os dias, em todas as eras. E Ele é Deus e não há nenhum outro Deus. Ele fala: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Verso 2: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono do céu, e nele estava sentado alguém. Primeira coisa que João viu no céu, quando ele chegou aos céus, o que ele viu foi um trono. Uma água, por favor. Minha língua secou. E aí, irmãos, primeira coisa, João chega aos céus, ele é levado e tomado pelo Espírito, e está diante de Deus, e João vê um trono, e ele viu que no trono havia alguém que estava sentado. E o que significa isso, irmãos?
trono é um lugar de honra, é um lugar de glória, de autoridade, de governo. Trono é um lugar de reinado. E quando João viu um trono, irmãos, ele viu que o trono não estava vazio. Ele fala: imediatamente diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Os imperadores dos mundos, irmãos, os imperadores das nações, os reis, os presidentes, os poderosos das nações, eles se reúnem. E muitas vezes eles se reúnem e dizem, né? Vamos determinar o destino das nações. Vamos conversar e dialogar e vamos determinar os rumos. E não, irmãos. O destino da igreja, o destino do povo de Deus, não está nas mãos dos homens. Alguém lá no céu está sentado no trono. Então João, quando ele chega, ele vê um trono. E o destino da igreja está nas mãos daqueles que estão sentados no trono. É um trono de poder, um trono de autoridade. E nas rédeas, as rédeas do destino do mundo, das nações, está nas mãos daquele que está sentado no trono. Olhe para o trono e saiba que Deus reina. Irmãos, e João vê o trono, mas ele começa agora a descrever o que ele vê. E no verso 3 ele diz o seguinte: aquele que estava sentado no trono era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Deus, irmãos, ele não tem forma. Não pode ser descrito. Então o que João vê no trono, ele começa a descrever, ele começa a usar símbolos para descrever aquilo que é a glória que é iminente do trono. Ele fala que aquele que estava sentado no trono era semelhante a um aspecto de jaspe e sardônio. Jaspe é uma pedra raríssima, é uma pedra preciosa, branca, e que ela reflete a luz de forma indescritível. Não há matéria, nenhum material no mundo que reflete a luz como jaspe. Isso significa, irmãos, que do trono de Deus há luz, a pureza, uma pedra branca, pura. E isso fala da santidade do trono, que o trono de Deus é santo, que não há corrupção, não há parcialidade, é um trono de santidade. E ele descreve e fala, semelhante a jaspe e sardônio. Sardônio é uma pedra vermelha. E o sardônio representa a justiça de Deus. Vermelha como o sangue do cordeiro, que foi derramado e que se fez justiça em nosso lugar na cruz para a nossa salvação. E o que João está dizendo é que é um trono de santidade e de justiça. Deus governa com justiça. Não há corrupção.
não há parcialidade, não há injustiça. Mas é um Deus de santidade e de justiça. E ele segue dizendo: um arco-íris, parecendo a uma esmeralda, circundava o trono. Então, em volta do trono, irmãos, havia um arco-íris. E um arco-íris como uma esmeralda. E o arco-íris, irmãos, fala da aliança de Deus com o seu povo. E a esmeralda fala da graça, uma aliança de graça. Que o trono de Deus é um trono de graça e de salvação. Um trono de aliança, um trono de pacto. Um trono de redenção. E é isso que João se depara, ele fala: um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Verso 4. E ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na sua cabeça tinham coroas de ouro. Então havia um trono no centro. E em volta do trono havia outros 24 tronos. E nesses 24 tronos estavam assentados 24 anciãos. E isso, irmãos, fala da plenitude da igreja. Fala da plenitude da dispensação, da antiga dispensação e da nova dispensação. Os 24 tronos fala da igreja de Deus, a plenitude da igreja de Deus. E o que João vê é a igreja reinando com Deus. 24, referente aos 12 patriarcas da antiga dispensação e os 12 apóstolos da nova dispensação. É o povo de Deus de todas as eras. A igreja de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E o povo de Deus está em volta do trono, assentado no trono. E ele diz: eles estavam vestidos de branco. A igreja do Senhor é santa, assim como Ele é. Santa e justa. E ele segue dizendo: e na sua cabeça tinham coroas de ouro. Isso quer dizer que a igreja também reinará. E a igreja também vai julgar as nações. A igreja reinará com Deus e julgará as nações juntamente com Deus. Verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas. Irmãos, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Isso fala da ira de Deus, do julgamento de Deus. Deus irá julgar as nações. Deus irá julgar a história. Deus irá julgar a todos. E a ira de Deus virá sobre todo aquele que não está com Deus no trono. Os ímpios verão a ira de Deus. Os relâmpagos e as vozes falam do julgamento de Deus. E observe aqui, irmãos, que quando nós presenciamos uma tempestade,
né? Quando a natureza veio com uma grande tempestade, vem trovoadas, vem os relâmpagos, os trovões, aquela água. Depois que essa tempestade passa, o arco-íris se revela. Então, na natureza, o arco-íris vem depois da tempestade. Mas aqui no trono de Deus, o arco-íris, ele é visto antes da tempestade. Porque Deus apresenta a sua aliança antes de julgar. Deus derrama sua graça e misericórdia antes do julgamento. Deus apresenta o caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho da reconciliação antes do caminho da ira. E todo aquele que rejeitar a aliança com Deus vai enfrentar o juízo de Deus. Todo aquele que rejeitar a salvação de Deus verá a voz do juízo de Deus. Ele fala, diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Então João viu o trono e viu adiante 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E aqui, irmãos, o Espírito Santo é revelado. João vê o Espírito. E o Espírito Santo, ele é assim como o candelabro lá do tabernáculo de Moisés, que representa os 7 Espíritos de Deus. João vê aqui os 7 Espíritos, não como pomba, como descrita pelos evangelhos, a pomba que desceu sobre Jesus Cristo. Mas aqui ele vê os 7 Espíritos, e eram 7 tochas de fogo. E quem vai exercer o juízo de Deus é o Espírito de Deus. Isso está falando do julgamento. E o verso 6 diz: e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Isso fala da transparência de Deus. Que Deus julgará com justiça. Que Deus julgará com justiça, irmãos. Não há injustiça, não há parcialidade diante do trono de Deus. E quando eu me apego a essa palavra, irmãos, quando eu vejo isso, porque a revelação segue, capítulo 5, capítulo 6, e todas as coisas vão acontecendo, e João está escrevendo isso, num período em que a igreja está enfrentando uma das maiores perseguições da história, quando o imperador de Roma, Domiciano, estava decapitando, martirizando a igreja, no momento de grande tribulação, no momento de grande angústia, a igreja sendo perseguida, os cristãos sendo mortos, queimados em praças públicas, decapitados, degolados, jogados no Coliseu para enfrentarem os leões. E nesse momento de grande angústia, de grande tribulação, a primeira coisa que é revelada a João é que Deus está no trono. Que a história não foge ao controle de Deus. Que Deus reina e que mesmo diante das tribulações, nada foge o controle às rédeas de Deus. Ele é rei, Ele está no trono. E é nessa verdade, irmãos, que a igreja vai enfrentar as angústias.
sabendo. A primeira coisa que João viu ao entrar nos céus foi o trono de Deus. E que no trono de Deus havia com ele, em volta do trono, 24 tronos. E que nós estaremos assentados com Deus reinando. E o futuro está nas mãos de Deus. O governo está nas mãos de Deus. Não são os governantes dessa terra que vai determinar os desígnios para nós, o povo de Deus. Essa é uma palavra de esperança, irmãos. Hoje mais cedo eu quero ler esse texto. A pastora Nilza Helene leu o texto lá em Romanos, capítulo 15, verso 13. E eu tenho meditado nesse texto dia após dia. E a cada dia que eu leio esse texto, eu aprendo mais um pouco. Romanos 15, verso 13, Paulo diz à igreja que o Deus da esperança os encha de toda alegria. Irmãos, Paulo está dizendo que o nosso Deus é um Deus de esperança. Antes dos trovões, João viu um arco-íris. Quando Abraão estava deixando a sua terra, Deus deu uma palavra a Abraão. E no relato bíblico, irmãos, é assim que funciona. Sempre quando um grande homem de Deus começa a sua jornada, Deus entrega a nós uma palavra de esperança. Deus nos dá uma aliança. E é Ele que se revela a nós. E Deus se achega a nós e faz um pacto conosco, uma aliança com a gente. E esse é o nosso Deus. E Ele fala que o Deus da esperança. Paulo está dizendo que esse Deus de esperança os enche de toda alegria. E a nossa caminhada na fé cristã, irmãos, é uma caminhada de alegria. De toda alegria e paz, por sua confiança nele. E olha só o que esse texto está dizendo, irmãos. Quando nós cremos na aliança de Deus, na palavra de Deus, nós encontramos paz e alegria. E essa paz e essa alegria é dada a nós por confiarmos em Deus. Confiar em Deus é a chave de todas as coisas. Depositar toda a confiança em Deus é a chave de todas as coisas, irmãos. Quando nós somos incrédulos, quando nós desconfiamos, quando nós não cremos, quando nós somos incrédulos à palavra de Deus, irmãos, a angústia e o coração é despedaçado, a gente perde no chão a base. Mas a paz, a alegria vem somente quando nós confiamos. E Paulo diz, para que vocês transbordem de esperança. Ao confiar em Deus, nós nos transbordaremos de toda esperança, pelo poder do Espírito Santo. E é isso, irmãos. Deus está no trono. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos e deixar com vocês. E é isso que eu tenho me apegado, né? Para encerrar, eu quero ler com os irmãos lá em Lamentações, rapidamente. Quando o profeta, né, os teólogos acreditam que foi Jeremias que escreveu Lamentações. E
lá em Lamentações, o profeta viu a cidade de Jerusalém destruída. O Império Assírio veio sobre o povo de Deus e destruiu a cidade de Jerusalém. E o profeta, ele olha para aquilo ali, ele é tomado de grande tristeza, de grande angústia. Ele é tomado assim de uma grande angústia. E ele relata um pouco disso no capítulo 3 de Lamentações. Lá no verso 1 ele fala, né? Eu sou um homem que viu a aflição, trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão. E aí o profeta vai descrevendo a angústia que ele vê ao encontrar a cidade de Jerusalém devastada, destruída. Ele perde. Ele olha para aquilo lá e ele fica devastado e fala, Deus, e agora? O que será de nós? Mas a partir do verso 21 ele diz, Lamentações 3, 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar a esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Nós contamos aqui hoje, né, irmãos? A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Amém.